que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Olá, amados e amadas, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Sintam-se acolhidos pelo nosso Deus e que neste tempo de culto a sua palavra fale aos nossos corações, nos chame para uma mudança e nos mostre o caminho que devemos seguir. Que possamos ter um momento abençoado de culto, certos de que Deus está em nosso meio. Amém. Convido cada um de vocês para que juntos nós ouçamos a palavra de Deus, louvemos a Ele e possamos agradecê-lo por tudo o que Ele tem feito por nós. Assim, vamos começar cantando este hino a seguir. Hoje comem tras do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste, veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuidar das plantas e das aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça um mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Eu quero saudá-los com a palavra bíblica, que é lema para esta semana e se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, que nos diz:
Jesus disse a Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Amados, este versículo fala de nós. Felizes somos nós que cremos em Deus e que não precisamos de demonstrações visíveis dele para confiar que ele está nos cuidando. Felizes somos nós quando cremos e nos entregamos aos cuidados do nosso bondoso Deus. Convido assim para nós termos um momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai amado, te damos graças por mais esse dia, por mais essa semana que passou. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pedir que desde já tu venha e fale conosco neste culto, nos toque por meio da tua palavra e gere transformação em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo haja em nosso meio e nos transforme, nos molde de acordo com o teu querer. Nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós realizamos este culto em nome e da presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo, assim, esteja abrindo os nossos corações e preparando o lugar para que a palavra de Deus venha transformar o nosso viver. Assim, então, nos preparando para a mensagem, vamos cantar juntos o próximo hino. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou, quem nos vai receber. Quem nos amou, quem nos vai receber. Estimados ouvintes, queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Completem este ditado comigo. A união faz a força. Alguns daqui do Rio Grande do Sul podem até ter dito que a união faz açúcar, porque tem empresa de união que fabrica açúcar, mas na verdade o ditado mesmo é a união faz a força. No dia de hoje, nós queremos conversar sobre as marcas de uma igreja verdadeira. E para isso nós vamos olhar para o início da igreja cristã, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ali nós vamos ver que uma das principais marcas da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo, é a união, a comunhão. E bem, o texto previsto para o dia de hoje é do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 até o versículo 35,
que eu passo a ler. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Até aqui a palavra de Deus, Atos 4, versículo 32 até 35. Amados, ao falarmos da Igreja de Jesus, nós devemos sempre recorrer ao livro de Atos dos Apóstolos, pois é ali que nos é contado o início da Igreja, o início da história da Igreja. Tudo o que nós vivemos em termos de Igreja teve seu fundamento primeiramente no livro de Atos dos Apóstolos. E com isso eu quero convidar para analisarmos juntos as 3 marcas da Igreja verdadeira. A primeira marca já encontramos no primeiro versículo do nosso texto bíblico, e já fiz menção a ela anteriormente. A união, a comunhão. O primeiro versículo do nosso texto diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Este versículo é muito interessante. Olhemos no início, da multidão dos que creram. De quantas pessoas, aproximadamente, tu achas que este texto bíblico está falando? Aproximadamente 5.000 pessoas, segundo Atos 4, versículo 4. A igreja cristã contava com mais de 5.000 pessoas diferentes umas das outras. E aí alguns podem dizer, mas eu acho que elas não eram tão diferentes assim. Então vamos dar uma olhada apenas nos discípulos de Jesus e ver o quão diferente os 12 já eram. Jesus, quando chamou os seus discípulos, seus 12 discípulos, não chamou homens todos iguais. Não, cada um tinha sua própria personalidade. Uns eram mais explosivos, outros não gostavam tanto de aparecer, outros eram mais traiçoeiros. Eles tinham profissões diferentes. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos. Os outros a gente nem sabe exatamente o que faziam. Mas até mesmo a opinião política deles era diferente. Mateus, como eu já disse, era cobrador de impostos do Império Romano. E por isso ele era odiado pelos judeus, porque o Império Romano impunha sobre o povo judeu impostos muito altos. Já Simão, outro dos 12 discípulos de Jesus, era zelote. O que é zelote? Os zelotes era um partido revolucionário totalmente contrário ao domínio romano. Eles defendiam a ideia de que, se fosse preciso, pegariam em armas para combater os romanos. Se fosse preciso usar a força, eles usariam. Era como se Jesus tivesse escolhido para o seu time de discípulos pessoas de partidos opostos. Sabe por quê? Para mostrar que o que nos une não é política, não é filosofia, não é time de futebol, não é ideologia. O que nos une é o reino de Deus, e quem nos une é Jesus Cristo. Embora cada uma daquelas 5.000 pessoas tivesse suas próprias preferências políticas, tivessem vidas diferentes, profissões diferentes,
Algo os transformava em uma só mente e um só coração: Jesus Cristo. Elas tinham certo para si que Jesus Cristo e o reino de Deus eram muito maiores e muito mais importantes do que qualquer outra ideologia, filosofia ou política da época. Assim, embora eles fossem diferentes, as 5.000 pessoas tinham um propósito em comum: propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me pergunto o que teria acontecido com a igreja cristã primitiva se os cristãos daquela época fossem como nós, cristãos de hoje em dia. Quantos de nós não têm colocado muitas outras coisas acima do Evangelho de Jesus Cristo? Com as eleições que tivemos, quantas famílias não foram desestruturadas por conta do fanatismo político? Amizades de anos foram desfeitas porque um era a favor de um candidato e o outro do outro. E ambos não conseguiam aceitar a escolha do outro. Gente, o reino de Deus é muito maior do que um partido político. E enquanto partidos ou candidatos ou qualquer outra pessoa ou coisa forem maior do que Jesus em nossos corações e nas nossas mentes, jamais haverá verdadeira comunhão entre nós. Se os primeiros cristãos tivessem feito como nós, colocando partidos políticos, ideologias ou filosofias acima do reino de Deus, nós nunca saberíamos o que é a igreja de Deus. Mas, ainda bem que não depende do ser humano. Graças ao nosso bondoso Deus, não foi assim. Ao invés de colocarem suas forças nas diferenças que haviam entre eles, a sua força foi colocada naquilo que os unia: o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E foi assim que a igreja de Jesus viveu em comunhão. Foi somente assim que eles puderam ser ou ter uma mesma mente e um coração. O que nós aprendemos então com esta primeira marca da igreja de Jesus? Que para conseguirmos estar em comunhão uns com os outros, nós devemos colocar Jesus Cristo e o seu reino acima de toda e qualquer ideologia, filosofia ou política em nossa vida. Se Jesus estiver em primeiro lugar em nossas vidas, não será difícil aceitar o outro com as suas diferenças. Amém. Agora que nós já sabemos a primeira marca da Igreja de Jesus, vamos para a segunda, que também é extremamente importante, e sem a qual a Igreja de Jesus deixa de ser igreja. O versículo seguinte nos diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. A segunda marca da Igreja de Jesus é o testemunho. A mensagem central da igreja cristã é: Jesus Cristo ressuscitou, e era isso que os apóstolos propagavam. Os apóstolos foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E sendo assim, era o dever deles dar testemunho às outras pessoas a respeito daquilo que eles viram e viveram com o Mestre Jesus. O testemunho dos apóstolos de que Jesus venceu a morte foi o que fez com que a igreja crescesse naquele momento. Eu já tentei, mas eu não consigo imaginar o que teria acontecido com a igreja se os apóstolos não tivessem testemunhado. O que teria acontecido se os apóstolos ficassem com medo ou vergonha de falar com Jesus? Se eles tivessem sido covardes, certamente hoje eu não estaria aqui, falando com vocês neste culto. Porque a igreja nem sequer teria nascido. Porque a igreja nasce e vive do testemunho dos cristãos. Se isso não acontece,
Se não é mais pregado e testemunhado sobre a morte e ressurreição de Jesus, não há mais igreja. A função principal da igreja aqui na terra é testemunhar do amor e perdão de Deus, que nos são dados por meio da morte e ressurreição de Jesus. E quando a igreja não cumpre com esta missão, ela não é mais igreja. Então, amados irmãos e irmãs, eu pergunto para vocês como cada um de nós tem trabalhado na missão de testemunhar do amor de Deus. Como a tua vida tem contribuído para que as pessoas conheçam melhor este nosso Deus amoroso? Tua vida tem apresentado aos outros um Deus que ama ou um Deus mau que condena, um Deus que tem prazer no sofrimento? Nós somos testemunhas de Deus aqui na terra. E sendo assim, tudo o que nós fazemos testemunha para as outras pessoas a respeito do nosso Deus. Se agimos com os outros sempre com raiva, de forma rude, se não damos perdão, se espalhamos mentiras, que imagem de Deus e de igreja as pessoas terão quando olharem para nós? Então lembrem-se, o testemunho é a segunda marca da igreja de Jesus Cristo. E sem testemunho, a igreja deixa de ser igreja. Agora, estimados irmãos e irmãs, nos encaminhamos para a última marca da igreja de Jesus que o texto de hoje nos mostra. A diaconia, ou serviço. O texto bíblico nos diz: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. É forte a afirmação destes versículos e quase impossível de acreditar. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Nós podemos pensar que a situação que as pessoas viviam naquela época era bem melhor, bem mais fácil do que a nossa. Mas não devemos nos enganar. Vamos lembrar que o povo judeu, e aqui também os cristãos, estavam sob o domínio do Império Romano. E que o Império Romano exigia da população altas taxas de impostos. Algumas vezes chegava a ser metade da renda das pessoas ou até mais. Não havia Bolsa Família, não havia SUS, as pessoas se viravam do jeito que dava. E é claro, existia muita pobreza na cidade de Jerusalém. Entretanto, o texto bíblico nos diz que ninguém passava necessidade. Ninguém passava fome. E cada pessoa tinha um lugar para dormir. Como isso é possível? E a questão é respondida no início do nosso texto. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Os cristãos naquela época reconheciam que tudo o que eles possuíam não era por mérito deles próprios, mas só tinham o que tinham porque Deus os abençoou com aquilo. Por isso não havia problema em abrir mão dos seus bens para ajudar na propagação do reino de Deus. Em especial, ajudar as pessoas que tinham necessidade. Assim como diz o texto bíblico, os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Algumas pessoas podem até dizer, mas isso aí é o que o comunismo defende, não é? Não. Sabe por quê? Porque ninguém era obrigado a fazer isso. Ninguém era obrigado a abrir mão dos seus luxos em favor dos outros. Não existia uma lei para que as pessoas fizessem isso. Isso partia do coração de cada um. Isso era um reflexo do agir do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Quando elas reconheciam a bênção, o cuidado e o amor de Deus, o amor que Deus tinha por elas, elas queriam compartilhar isso com os outros. Elas reconheciam que, se Deus me abençoou,
não é para que eu fique me gabando disso, mas sim para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Este era o sentimento da igreja cristã primitiva. E é por este motivo que não havia mais pessoas necessitadas no meio deles. Porque os que tinham uma vida melhor, uma vida mais de luxo, abriam mão do que tinham, abriam mão do seu sossego, da sua vida de luxo, para melhorar a vida dos outros que passavam necessidade. Estimados irmãos e irmãs, vamos olhar agora para a nossa realidade. Com essa doença do coronavírus, muitas pessoas foram afetadas severamente. Muitas pessoas perderam empregos, outras ficaram tão doentes que já não podiam mais trabalhar para assim conseguir o seu sustento. Outras não podiam sair de casa porque são do grupo de risco. E assim, o número de pessoas necessitadas em nosso meio aumentou drasticamente. E a pergunta é, o que eu, que sou cristão, tenho feito para ajudar na necessidade das pessoas à minha volta? Como tenho usado os meus recursos neste tempo de pandemia? Eu tenho esbanjado meus bens, pois fui eu quem conquistei com o meu esforço? Ou eu tenho reconhecido que tudo o que eu possuo me foi dado pela graça e bênção de Deus? Tu já ajudaste alguém nesta pandemia? Você já procurou algum vizinho teu neste tempo de pandemia para ver se ele não está passando fome? Para ver se ele não está precisando de ajuda? Este é o momento da Igreja de Jesus agir. Este é o momento de nós darmos testemunho do amor e da bênção de Deus, ajudando as outras pessoas à nossa volta. Se você tem recursos, mas não sabe como ajudar, ou se não conhece alguma pessoa para ajudar, eu posso te dar uma dica. Há 1 ano, a nossa paróquia tem desenvolvido o Projeto Gálatas. E no que consiste esse projeto? Pessoas movidas pelo amor de Deus fazem doações. E no início de cada mês nós compramos cestas básicas e entregamos nas casas de pessoas em extrema necessidade em nossa cidade, tanto no centro urbano como no interior. Neste 1 ano de projeto, nós já entregamos 245 cestas básicas, ajudando 17 famílias aqui no centro da cidade e mais de 60 famílias na zona rural. Então, se você tem condições, mas não sabe quem ajudar ou como ajudar, passe na secretaria da paróquia e deixe a sua doação para que o projeto possa alcançar e ajudar ainda mais pessoas. Assim, queridos, queridas, terminando a mensagem de hoje, eu quero lembrar-nos das 3 marcas da Igreja de Jesus. A primeira, a comunhão. Jesus é quem nos une e nenhuma diferença que existe entre nós, seja em relação à política, à ideologia ou qualquer outra coisa, deve estar acima do amor que nós sentimos uns pelos outros. A segunda marca, o testemunho. Jamais nos envergonhemos de testemunhar da bênção, do cuidado e do amor de Deus por nós. E que o Espírito Santo nos encha de coragem para falarmos do que Deus fez e ainda faz nas nossas vidas. E a terceira marca, a diaconia. Que cada um de nós possa ajudar e servir o próximo e cuidar do próximo, principalmente neste momento que estamos vivendo. Que possamos abrir mão do nosso luxo para que os outros possam ter mais dignidade de vida. Amém. Que o nosso bondoso Deus nos ajude a cumprir e seguir essas 3 marcas da sua Santa Igreja. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças, Senhor, porque Tu viestes até nós com o Teu Espírito Santo e tocaste o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a seguir o exemplo daqueles primeiros cristãos
que abriam mão do seu ego, das suas opções políticas e colocavam Tu, Senhor, e o Teu reino acima de tudo. Que viviam em comunhão, abrindo mão das diferenças que tinham. Pai amado, nos dê coragem para falar do Teu amor às pessoas à nossa volta. E nos dê coragem para abrir mão também do nosso luxo, da nossa zona de conforto e ir ao encontro do próximo e ajudá-lo. Nos toque, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. E também, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos todas as pessoas que estão sofrendo neste momento de pandemia, seja por falta de recursos, seja por conta da doença do próprio coronavírus. Que Tu, Senhor, esteja levantando pessoas entre nós que possam estar ajudando. E que a Tua igreja seja um exemplo neste momento, compartilhando do que tem com as pessoas à volta, cuidando das pessoas à sua volta. Fica conosco, Pai, em nome do Teu amado Filho. E assim, tudo o que temos em nossos corações, nós queremos colocar na oração que o Teu amado Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o nosso amado e bondoso Deus os acompanhe nessa semana. Que o Seu Espírito Santo nos encoraje a testemunharmos do Seu amor e a agirmos em serviço ao nosso próximo, cuidando do nosso próximo e das pessoas à nossa volta. Vamos na paz de Deus e sirvamos a Ele com muita alegria. E se cuidem, amados, não se exponham a esse vírus, não exponham os seus familiares a este vírus. Que o nosso Deus esteja com todos nós. Vamos ainda ouvir mais este último hino.